Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a uma nova temporada do Parabolando Podcast. A última temporada nós falamos a respeito sobre as parábolas de Jesus. Agora nós vamos estar falando sobre o livro de Apocalipse, Alfredo. Você acredita? Muita gente querendo saber se o mundo vai acabar, quando é que ele vai acabar, e nós estamos aqui para responder algumas perguntas, o quê? Na palavra. Mas antes, com certeza, nós vamos fazer as nossas apresentações. Quem fala aqui é o pastor Juraci, pastor Alfredo, e nós temos aqui uma presença marcante aqui, nosso querido Rafael. E aí, Rafa? E aí? Bom dia, eu sempre quis falar essa frase. Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo no YouTube. É um prazer estar aqui com vocês. É isso. Vamos lá. É isso aí. Nossos episódios estão indo ao ar toda segunda-feira, às 7 horas da noite, né, aqui nos Estados Unidos, e no Brasil às 21 horas, que agora nós temos 2 horas de diferença, tá bom? Nossos episódios estão também disponíveis aonde? No Facebook, nós estamos no Instagram, estamos na RadioWeb.com, Alfredo. É, lá no Japão. E você, Alfredo? Maravilha. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Parabolando Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes e também aqueles que nos assistem, né? Aqui os web rádio, web TV, né? Web espectadores. Web espectadores. Ah, beleza. Mas essa empreitada que estamos começando, mais uma viagem, né? Ah, ok. Nós terminamos uma jornada e vamos começar outra agora. Sim. Pelo livro do Apocalipse, né? Ah, tá bom. Então, mas aí, Rafa, o pessoal tá perguntando pra você quando é que o mundo vai acabar, como é que história é essa? Eu não tô entendendo, velho. A gente ouve muito disso, rapaz. O mundo tá acabando já. É só você ligar a televisão. Ah, tá, mas ok, não. Entra... muda de... É esse mundo que você tá falando? Não, muda de página. Tá bom, então, fica tranquilo. Mas tá bom. Então, Rafael, seja bem-vindo. Muito obrigado por você estar conosco aqui. Prazer é meu. Um prazer é nosso também, né, Alfredo? Oi, prazerzão enorme ter o Rafa aqui, nosso querido irmão, pastor Rafael, né? Pronto aí, ó. Tamo junto aí, ó. Uma alegria enorme ter o Rafael aqui conosco. Isso aí. Então, sem mais delongas, nós vamos começar aqui a falar sobre... Peraí, Alfredo, uma coisa que eu ia te perguntar. Apocalipse ou Revelação? Ah, ok. O tema ali, Apocalipse ou Revelação. Me explica aí como é que é essa coisa. É engraçado que a gente sempre costuma falar, né? Que a Bíblia, você vai encontrar palavras em hebraico e em grego porque... O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas pequenas partes em aramaico. Sim. E o Novo Testamento em grego. Então, muitas palavras não são português, né? São palavras no grego. Assim como, se você for no médico hoje em dia, você vai ter que falar grego. Sim. Né? Porque você não vai no coraçãozista. Sim. Você vai no cardiologista. Sim. Porque a palavra coração no grego é cardia. Ah, ok. Né? E a Grécia dominou, por Alexandre o Grande, dominou toda aquela região do mundo antigo, onde Alexandre o Grande, que ele era discípulo de Aristóteles. Hein? Uau, já pensou? Só que ensinou o cara. Imagina, o cara não era pouca coisa, né? Peraí, brincadeira. Já pensou, Rafael? Como é o nome do seu professor? Aristóteles. Já pensou um negócio desse? Então, o que acontece? A cultura grega, ela... foi pelo Império Romano adentro. Então as palavras, quando o Novo Testamento foi escrito, eles usaram a escrita da época, que era o grego, que era a língua mais falada. Como, por um exemplo, hoje, na linguagem de hoje é o inglês. Você fala software. Exato, né? Hardware. Upgrades, né? Upgrade. Você não fala... eu não vou baixar, né? Vamos pensar que você está no centro espia, né? Download, né? Download, né? Então, por isso, Apocalipse também é uma palavra grega. Uma palavra no grego, Apocalipse, que significa desvelar, tirar o véu, desvendar, ou seja, revelar. Isso é Apocalipse, por isso que o título do livro é Apocalipse. E no começo, quando fala revelação de Jesus Cristo, no original grego, Apocalipse Jesus Christos. Ah, ok. Né? Revelação ou desvendar, tirar o véu. Porque o que acontece? Nessa linguagem apocalíptica, né? No gênero literário apocalíptico, o que acontece? Esse tirar o véu é desvendar algo do futuro, desvendar algo que vai acontecer, algo que está encoberto para nós. É por isso que
na literatura apocalíptica, tanto nos livros do Antigo Testamento, tem também literatura apocalíptica, como, por exemplo, Ezequiel, Daniel, Zacarias, você vai ver. E a diferença que nós vemos na literatura apocalíptica para profecia, Sim. é que na profecia Deus veio a palavra do Senhor ao profeta tal, e o profeta profetizou aquilo, depois foi escrito. Na literatura apocalíptica, a pessoa que recebe a revelação, ele escreve e o mundo espiritual é desvelado. Vem um anjo falar com ele, ele começa a ver o mundo espiritual que está acima. Então ele vê anjos, ele vê seres que ele não conhece, ele vê o trono de Deus, ele vê o mundo espiritual, que é muito mais real do que o nosso mundo aqui. Para nós está velado esse mundo, que nós não vemos ainda. E aqui? Deus, de repente, ele desvela. E a pessoa vê, ela fala, pô, tô vendo o mundo espiritual aqui. E fala, é muito real, é mais real que isso aqui que eu tô tocando, bem né? Claro. Tanto que ele fala que a voz que ele escuta, né, desse anjo é como se fossem trombetas. Exato. É algo muito forte. nítido. É nítido. Você vê como é forte. Que, às vezes, quando a gente pensa em espírito, o pessoal assiste muito filme, né? E pensa que um espírito é uma fumacinha ou é um holograma, né? Que você passa a mão no meio assim. Fumacinha. Você passa a mão no meio, um holograma. Né? Eu passei a mão no meio do holograma aqui, foi do outro lado a fumacinha. Mas não. Sei. Porque quando aparece um espírito, que é um anjo, que na verdade anjo é a função, não é o nome, né? Sei. Anjo é a função. O ângelos, né? O angel, do grego, é mensageiro. É um espírito mensageiro, é a função, não é o nome dele. Opa, desculpa estar rindo, mas aqui não aguentei nessa fumacinha aí, forte. Fumacinha subindo ali, o cara. Aí o que acontece? O anjo, quando ele aparece, ele come, ele bebe, ele mata. Ele se alimenta. Algo que não é palpável, ele não vai comer, ele não vai beber. Os anjos lá que estavam lá, como que chegou em Abraão, né? Abraão chegou e falou, Sara, prepara aí um jantar aqui, um negócio bem, né? Vê que o Jacó pega o anjo pelo colarinho ali, agarra no anjo ali e luta. Luta. Né? Quer dizer, não é uma coisa, uma fumacinha, né? É algo muito real e mais real do que esse mundo material, né? Então esse mundo, para nós, está velado. Nós não conseguimos ver. Aí quando ele desvenda, ele tira o véu e você olha, você consegue ver. Por isso que o Apocalipse, ele essa literatura apocalíptica, ela é desvelar, tira o véu, é revelada, a revelação daquilo que nós não vemos, né? Então, por um exemplo, nós vamos ver, quando João vê a cidade santa, não, tem uma cidade, tá acima, e a cidade é real, eu vi, a cidade é construída assim, depois ele vê a cidade descendo do céu. Uau! Né? E nós vamos ver no decorrer do Apocalipse. Tem muita coisa, uma longa história, são 22 capítulos aí, né? Isso vai esse ano de 2023, acho que nós vamos avançar nesse ano de 2023, né? Porque são coisas, você vê, assim como o apóstolo Paulo fala que existem corpos espirituais e corpos físicos, materiais, assim também existe a região celestial e essa região material. O interessante é que o nosso corpo, Paulo fala que vai se revestir do imortal. Ele vai se revestir. Num abrir e piscar de olhos, nós vamos falar sobre isso no arrebatamento da igreja, o teu corpo é transformado. Ele recebe um corpo semelhante ao de Cristo. Esta terra que nós vivemos também, quando descer a Jerusalém Celeste, ela recebe aquilo que é espiritual e se junta para uma coisa eterna. Ixi, então, é um negócio muito interessante. Quando desvenda, né? Você olha e você fala... Então, literalmente, seria isso aí, né? Você tá... Sabe quando você vai em exposição de quadros, que o quadro está tampado? Exato. Né? Você sabe que ali existe um quadro, né? Exato. Ou uma obra que está sendo lançada, um carro que está sendo lançado, né? Você fala, lançamento para 2023, o carro tal, e ele está coberto. Né? Então, no caso, o Apocalipse seria isso aí, você pegar, tirar essa venda, tirar essa capa, né, para que seja mostrado, né? Exato. Num teatro, né, quando tem a cortina, vai começar o espetáculo, abre, você vê o que está lá. Você vê o cenário, você vê a história. Você sabe que existe algo ali, mas não tá. Aí quando você vai ver com clareza, e aí no caso seria o Apocalipse. O Apocalipse, isso aqui é, assim, em poucas palavras, né, o que significa o Apocalipse, né? A linguagem apocalíptica. Posso fazer uma pergunta? Deve. Com certeza. Então, só para poder... Sim. Sei lá, jogar a lenha na fogueira. Fazer fumaça. Apocalipse precisa, né? Falando de desvendar. Então,
essa leitura do Apocalipse que a gente vai estar fazendo, né? Segundo algumas pessoas e formas de ler o Apocalipse, né? E eu pergunto para você, Alfredo, o Apocalipse ele está falando de coisas passadas? Paulo está ali falando de coisas que estão acontecendo com ele naquele momento? Ou é algo mais para o futuro? Muito interessante isso aí. São técnicas, né, para se ler livros, literatura apocalíptica. No século XX foi o século que mais se estudou literatura apocalíptica. E por causa da falta de contato e de conhecimento com essa linguagem apocalíptica, as pessoas não tinham muita noção de como ler. Como é que eu vou ler isso? Como é que eu vou fazer isso? Está falando do presente, está falando do passado, está falando do futuro. E uma coisa interessante, que tanto no livro do profeta Zacarias, como no Apocalipse, você vai ver uma coisa que chama predição progressiva. Isso é teologicamente falando. O que é a predição? A predição progressiva. Ela fala de algo que está acontecendo no momento, fala daqui, fala de algo A, B e C. Então, o A seria algo que está acontecendo no momento. Como, por exemplo, João está escrevendo para as igrejas que está na Ásia. Isso. Algo que está acontecendo ali. Algo que vai acontecer seguinte, que seria, logo seguinte, começa a tribulação, começa as coisas a acontecer, aquela coisa. E termina no ponto C, que seria a culminação do reino de Cristo vindo. Então, isso chama-se progressão, como é que se fala? Predição progressiva. Isso é um método usado para se estudar literatura apocalíptica. Né? Um outro método também, que também está incluído na linguagem apocalíptica, é o cumprimento evolutivo. O cumprimento evolutivo, dentro do cumprimento evolutivo está essa predição progressiva. Então, ele fala mais em maneiras gerais. Então, por exemplo, um cumprimento evolutivo, quando lá em Gênesis, Deus fala assim, olha, para a serpente, né? Que a semente da mulher iria se levantar e fala, esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Ele fala de uma maneira geral de toda uma história que vai culminar de novo com a morte, de Cristo. Crucificação, morte e ressurreição de Cristo. E dentro disso tem as progressões, tem os temas. Então, tudo isso nós precisamos observar quando nós estamos lendo a literatura apocalíptica. E uma outra é a contração profética. A contração profética, ela acontece da seguinte maneira. Quando o profeta fala algo e ele não tem uma cronologia muito certa. Né? Então, um exemplo disso é o advento de Jesus. Por vezes, o profeta falava da vinda de Jesus como homem humilde. Eis aí o teu rei. Vem humilde, montado num jumento, filho de uma jumentinha, no jumentinho, filho de uma jumenta, tal. Está falando do Cristo. Mas, ao mesmo tempo, o profeta, daqui a pouco, ele fala que virá, um filho nos deu, a majestade está sobre o seu ombro e tal. Está falando do Cristo ressurreto e tal. E tem um vale ali no meio que você não consegue identificar se você não prestar atenção em duas coisas diferentes que você está falando na mesma... Como é que se fala? No mesmo livro, na mesma linguagem, que é uma linguagem apocalíptica, né? Muito bem. Então, esses métodos são ferramentas que a gente usa para interpretar a linguagem apocalíptica. Né? E, principalmente, o conhecimento dos símbolos. Tem bastante símbolo. É muito símbolo. E aí, muitas pessoas ou interpretam o livro inteiramente como simbólico, tudo é símbolo, não é? E aí você não está dando o significado que está falando, não é? Outros interpretam tudo como literal, e aí você vai acabar, por exemplo, uma mulher montada numa besta. Não é uma mulher literal, é um símbolo. Não é? Então, existem símbolos e existem coisas que estão acontecendo ali no momento, que é o caso da predição progressiva, né? Coisas que estão acontecendo ali, coisas que são referidas de maneira simbólica, e o seu desvendamento vai dando nessas duas coisas juntas, não é? Agora, o conhecimento do símbolo é importante. Então, nós dizemos, o que esse símbolo significa? Aí que entra o problema. Porque as pessoas não estavam acostumadas com simbologia. Né? E aí você pode alegorizar, que são coisas diferentes. Né? Você alegorizar uma coisa é algo diferente do que você interpretar um símbolo.
Então, o que acontece? Você pega um símbolo, vou dar um exemplo aqui, é a mulher e o dragão, Sim. em Apocalipse 12. Uhum. É um símbolo. Vindo do céu um sinal, um símbolo. Uma mulher, né, que estava vestida do sol, tinha 11 estrelas. O que significa né? isso? O sol e a lua. E aí nós dizemos, mas o que significa isso? O que significa essa mulher? O que significa o sol, a lua? Quem é essa mulher que ele está vendo ali? Não é? Bom, como diria Calvino, né? Calvino dizia assim, olha, quem interpreta as escrituras é a própria escritura. Você tem que procurar nela. Tem a outra parte da Bíblia que tem esse símbolo. Onde foi citado, né? Onde foi citado? Onde foi citado. Porque aqui se usa muito o quê? Da questão do cosmo em si, né? Estrelas, sol, chuva, vento, Exato. trovão, uma linguagem também de animais, né? Tigres, urso, leão, né? Enfim, material de terra, né? De barro, de ferro, de bronze, muita coisa. Então, isso aí são... significam esses símbolos, né? Uhum. Você veja que quando Daniel tem as revelações dele, que ele vê animais representando reinos, Exato. não é? Ele vê um tigre alado com 4 asas. E aí? Ok. Você fala, meu Deus. E aí entra o conhecimento também do símbolo que está ali e do como é que fala? Do contexto histórico. Ok. Quando foi que isso se cumpriu no Antigo Testamento e quem eram esses símbolos? Quem eram? Os reis, o que estava acontecendo? Os reis e reinos, né? Reinos. Então, você vê que é tão precisa a profecia de Daniel que quando ele vê um tigre com 4 asas e fala do império de Alexandre o Grande, que era o tigre, né? Sim. E as 4 asas eram os seus 4 generais, que foi dividido o reino dele quando ele morreu. Exato. Aí quando você vê um animal que é chamado de besta, né? Que é chamado de besta, uma fera, né? Uma fera, você fala, no Antigo Testamento fala de feras, fala de urso, fala de tigre, fala de leão, fala de touro, de bodes. O que representa que isso? reinos eram esses? O que representava? Aí você vai lá no Antigo Testamento, representava um reino. Então ele está falando de um reino. Qual que é, né? Exato. Porque, veja bem, uma coisa que nós queremos deixar claro nessa temporada de Apocalipse é que nós não vamos entrar a fundo. Não, isso aqui é uma né? coisa bem levinha. Só uma introdução, um caminho, né? É um caminho, como é que eu diria assim, um chamado feijão com arroz, usando uma linguagem mais simples. Por quê? Apocalipse é um livro de 22 capítulos, exato, né? Que se fala, como foi dito agora, de símbolos, né? De tanta coisa de simbologia, ou literal, ou então alegórico. Agora, se você for estudar isso aqui, realmente, isso é matéria de seminário, e que quantos anos que se demora para fazer um tipo de trabalho desse. Então, no caso, né, vai ser uma introdução, né, ao Apocalipse, a questão de quem escreveu, como foi escrito, né? A gente vai, nos nossos próximos episódios, do que a gente vai falar, vamos dividir por temas. Temas, né? exato. Vamos dividir o Apocalipse por temas, né? Coisas que nós possamos usar na nossa vida prática, né? Porque aqui não é apenas um conhecimento, porque conhecimento sem prática... Não tem... Para que serve, não é não, Rafael? É aquele caso que o irmão conta, né? Que ele estava na casa de uma pessoa que tinha a prateleira cheia de livros de receita. Exato. E o fogão limpinho, nunca nem tinha sido usado. Dentro do fogão tem um manual. O manual, né? O cara pega e liga e pede uma pizza, né? Mas ele tem uma enciclopédia de receitas. Então, conhecimento, né? Conhecimento sem prática, né, Rafael? Ele começa na Bíblia, né? Começa no Apocalipse. Mas se você começar a ler o Apocalipse, você vai ver que Apocalipse já começa usando versículos que estavam lá no começo, lá em Gênesis, exato, que estava em Êxodo, né? E falando da questão da realidade, eu achei algo muito interessante com o que aconteceu com as parábolas, né? E parábolas também falaram de coisas, né, do fim dos tempos. É a questão do que estava acontecendo naquela época, né? Por que João, né, estava na ilha? Onde era essa ilha? Exato. Né? Quem era mandado para essa ilha normalmente? Quem foi o imperador da época, né? Quem foi que mandou ir para lá? Né? Então, as igrejas naquela época estavam sofrendo uma perseguição terrível. Né? Então, para aqueles cristãos daquela época, né, aquilo que... E outra, a mensagem, né, que você foi pensando, né, como é que, né, João estando preso, quem foi que levou essa mensagem de volta? Porque ele estava numa ilha, ele estava isolado.
Quem que foi visitar ele? Como é que essa mensagem saiu de lá? E levou para as igrejas. Então, antes de você, né, chegar a fundo no Apocalipse, tem muita coisa que pode ser explorado para a gente poder entender melhor o que acontece, né? E entender a nossa época de hoje, né? Porque às vezes você está passando por um probleminha, que nós passamos, todos nós passamos por problema, nós vemos o mundo hoje, você olha e fala, meu Deus, está muito ruim o mundo. Eu digo para você mesmo, o mundo já foi pior. já teve tempos bem pior. Justamente a mensagem do Apocalipse, ela vem trazer para nós, não é um medo, ela vem trazer uma mensagem de refrigério para a nossa alma. Porque a igreja está passando por um grande problema verdade, aqui, né? De esperança, né? Então é isso, né? Então são coisas simples, né? Como é que eu vou interpretar e como é que eu vou ver o texto, o contexto, o que o Rafael falou, né? O que estava acontecendo ali. Né? Isso, na linguagem teológica, nós chamamos de Setzinleben, né? Que é o que está acontecendo no mundo em volta em que as coisas estão acontecendo, que Deus vem ali e desvenda, ele abre o mundo espiritual para um camarada que está preso em uma ilha. E o cara vê o universo. Além do universo, ele consegue ver. Então, um negócio assim, fantástico. Saber que nós estamos aqui batendo um papo, você está aí talvez ou almoçando, ou jantando, ou trabalhando, ou dirigindo seu carro, né? Mas você está dentro de um universo divino. Onde Deus... Dentro de Deus. Dentro de Deus. Nele vivemos, nos movemos e somos, né? Exatamente. Então é uma coisa maravilhosa. Pois é. Isso é a alegria, né? E a esperança que temos quando nós lemos principalmente um livro como esse, né? Que traz tantas coisas preciosas, tanta esperança para o povo de Deus, em linguagem que talvez nos parece difícil porque nós não conhecemos o significado daquilo. Né? Então, por exemplo, quando nós chegamos aqui, o Rafael estava mexendo no som. Para mim, isso aí é um bicho de 1000 cabeças, né? Sim. Eu não tenho ideia nenhuma do que seja isso. Meu Deus, o cara me colocar um negócio ali, eu fico totalmente desesperado porque eu não conheço. Mas ele, como conhece, ele chega ali, olha aí, tá bom. Eu falo, caramba, como é que o cara fez isso, né? A pessoa conhece. Então, quando nós conhecemos o que significa aquilo, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Você, quando chega num país que você conhece os sinais de trânsito... Exatamente. Porque nós temos medo de coisas do desconhecido, coisas que a gente não conhece. Então, porque muitas pessoas têm medo do Apocalipse. Não, eu não quero ler Apocalipse porque eu tenho medo. Exato. Certo? Porque o desconhecido, para qualquer um de nós, ele é o quê? Ele é algo que causa medo, né? Causa medo. Então, não é algo que nós vamos nos amedrontar. É só nós temos o conhecimento do significado daquilo, o porquê daquilo e aonde nós estamos encaixados dentro disso aqui. Então, eu falar de nós aqui. Então, no caso do Apocalipse aqui, foi tudo que está escrito aqui em Apocalipse foi dado a uma pessoa. E o nome dele, a gente vai conhecer ele depois em outros episódios. Nós vamos falar sobre essa pessoa, quem era essa pessoa João, que recebeu, no caso foi João, né? Que foi o único apóstolo que não morreu, né? Martirizado. Foi o único apóstolo que morreu de velhice. Aliás, tem muitas coisas na tradição interessante, não vou falar quando estiver falando de João. Tem muitas coisas interessantes na tradição, nos pais da igreja que escreveram, nos pais apostólicos que escreveram sobre o apóstolo João, que é interessantíssimo. E João, é incrível que Jesus manda escrever uma carta para uma pessoa que foi discípulo de João, que é o Policarpo. Ok. É bispo de uma dessas 7 igrejas aqui. Coisa interessante. Né? Então, coisas que acontecem aqui na Terra, coisas que nós fazemos, às vezes nós pensamos que não tem nada a ver com o mundo espiritual, não está dentro do mundo espiritual, muito dentro. Né? Então, esse é apresentando o mundo Apocalipse. Apocalipse ou revelação. Né? Esse desvendar, o mostrar que existe, sim, um mundo espiritual que é real, muito real. E eu acho muito interessante, né, que aqui no caso, nessa introdução, né, tem uma parte aqui no começo que diz assim, feliz é aquele que lê essas palavras, né? Então, quer dizer, algo que foi... uma promessa. O feliz, né, o bem-aventurado. Então é um prazer para nós, quantos homens e mulheres, né, sofreram, batalharam para que essa palavra chegasse dessa maneira, com essa estrutura que nós temos aqui hoje, ter a oportunidade de passar. Isso é o quê? Quantos anos atrás, Rafael? 30 anos atrás? Qual é Nossa, Deus, impossível, né? Como é que você chegava às pessoas, né? Como é que você passava isso aí? Que você passava um assunto tão profundo como esse, né, Rafa? Então... inclusive, o livro de Apocalipse, ele demorou para entrar no cânon das Escrituras Sagradas, porque muitos olhavam e diziam, não, isso aqui é coisa de gnóstico, isso aqui é outra coisa, e foram olhando e pensando, o século IV, até o século IV ainda não estava
o livro do Apocalipse é tido como um livro canônico. Ok. Vamos dizer, não, esse livro pertence foi João mesmo, foi isso que aconteceu e tal. Muitos até diziam, será que foi o João, discípulo de Jesus, ou foi outro João? Isso aqui deve ter sido outro João, porque não parece o João que escrevia lá, né? Então, o assunto, né, do apóstolo do amor, né? Então aí você vê um assunto desse. se chega a algo assim que é muito forte, né? Você lê o Evangelho, as 3 cartas de João, e você lê o Apocalipse, você fala, rapaz... É um choque, né? É um choque, né? Mas só que aqui veio a questão, né? Porque no caso, quando ele falou lá nos evangelhos, nas cartas, ele estava falando de onde ele estava vivendo o ambiente. Aqui, ó, um anjo. Quer dizer, olha só. Falando da inspiração, né? Que a escritura é inspirada, né? A experiência que ele teve lá atrás foi totalmente diferente dessa experiência aqui. Exato. E olha, isso que o Rafael está falando é interessante. Uma coisa, irmãos, olha como Deus é tremendo. Deus é maravilhoso, né? Você vê que literatura apocalíptica. Aqui no Apocalipse aparece Jesus. Ele aparece para João. Ele, o Criador do universo, aparece para João ressuscitado. Depois o anjo começa a mostrar para ele essas coisas. E ele vai escrevendo, vai escrevendo. Evangelho de São Lucas. Lucas era médico, discípulo de Paulo. Lucas pega o seu bornal ali, né? Bornalzinho. E sai perguntando. Ele fala assim, excelentíssimo Teófilo, procurei com diligência entrevistar as testemunhas oculares de tudo que aconteceu. Então o Lucas vai lá, vai com Maria. Você vê que o relato que ele dá do nascimento de Jesus é muito detalhado. Ele foi entrevistar Maria. Ele chega para Maria, mãe de Jesus, como é que foi? Ela vai falando, foi assim, 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 assim. Ele chega para outros, como foi? Entrevista várias pessoas. Separa o material, compara todas as entrevistas, separa o material, monta o evangelho dele e manda para o Teófilo. Qual que é mais inspirado, Apocalipse ou Lucas? E aí? Uau. Modos diferentes que Deus mostra a revelação dele. Eu digo para você, meu irmão, que muitas vezes nós pensamos assim, às vezes o pastor orou por uma pessoa e ela foi curada. Deus curou. E às vezes a pessoa vai no médico e é curada. E ela não diz que foi Deus que curou quando ela foi no médico. Das duas razões foi Deus que curou. Deus só usou métodos diferentes. Porque Deus, estamos dentro dele, ele usa o que ele quer, ele usa da maneira que ele quer. Então, Lucas é tão inspirado como Apocalipse, os dois. Só Deus usou 2 métodos diferentes. Ok. Que coisa maravilhosa, né? A palavra de Deus, olha. Tá bom, então. Olha, pessoal, Apocalipse ou revelação. Então, Apocalipse significa o quê? Desvendar, né? Tirar o véu. Descobrir, isso, né? Fazer-se conhecido, algo que eu e você, e como muitos já declararam que, né, porque o que é expressado em Apocalipse é coisa muito forte. Então as pessoas sentem um medo, sentem uma, né, como é que eu diria, evitam até, né, ler esse livro, mas com essa introdução que vai ser dada, com certeza, muita coisa vai ser desvendada, né? Desvendada para você e criar um maior interesse, né? Para que haja um estudo, para que haja... Hoje você tem muito mais material, né? Muito material. Tá, muito material. Então, isso significa... Então, nós estamos iniciando esse trabalho. Nós não temos ainda a quantidade, né? De quantos episódios vai ser, porque tem muita coisa boa para a gente falar. Nós temos... Né, hoje o Rafael está conosco em outros episódios. Nós também podemos ter outras pessoas, né, Rafa? Sim, convidando aqui para bater aquele papo, né? E para a gente, olha que o tempo passa muito rápido, né? Quero dizer que nós já temos, né, o nosso próximo episódio. Nós vamos começar o livro de Apocalipse, né? E o tema vai ser o tempo está próximo. Nós vamos saber que tempo é esse, né? Muito bom. Que tempo é esse, né? E eu, né, no caso, se eu fosse dar uma frase de que está escrito em Apocalipse todo, vai pensando na sua, e você também, Rafa. Se você tiver, eu tenho uma frase de Apocalipse, né, que está escrito, que é uma frase que eu me vejo, né, e eu penso muito nela, né, e em relação ao que a gente leva, a palavra que a gente leva para as pessoas. Ao que vencer. Tá? Esta palavra ela vem de Gênesis Apocalipse. Ao que vencer. Ao que vencer. Aí vamos, né? Todos os heróis da fé ali na carta aos Hebreus, todos eles venceram. Pois é. Então, se eu fosse definir, né, alguma coisa de Apocalipse, né, alguma chamada, alguma palavra central, para mim, né, eu diria ao que vencer. E você, Alfredo, o que você diria? Eu tô na mesma, ao que vencer. Eu não acho outra melhor. Tamo junto, né? Tamo junto, eu não acho outra melhor. E você, Rafinha, diga lá. A minha é um versículo, lá no finalzinho, que
que o resumo para mim seria a questão da esperança, de saber que tudo que aconteceu valeu a pena. Uau. Né? É onde diz que vai chegar aquele momento que ele vai enxugar todas as lágrimas. Nossa, arrepiei aqui agora. Bush. Então, esse é o dia que a gente espera. A gente sabe que aqui nós vamos chorar. A gente vai sofrer, a gente vai ter perdas, vamos ter alegrias, vamos ter momentos de felicidade, mas o nosso corpo vai perecer. Mas a esperança é que um dia ele vai passar a mão no rosto de cada um e vai enxugar aquela última lágrima e nunca mais. É isso aí, ó. Pronto. Sem aí, choro, nem sofrimento, só. Tamo junto aí. Tá bom, pessoal? Então estamos encerrando um episódio. Nosso primeiro episódio foi uma introdução aqui do livro de Apocalipse, né? E só queria agradecer vocês, como eu disse, né? Nós estamos presentes aí nas plataformas, no YouTube, no Instagram, né? No Facebook, também estamos lá na radioaibo.com. Não deixe de compartilhar, né, o nosso programa. Nós temos recebido muitos comentários, as pessoas têm compartilhado, têm se inscrito no canal, né, porque isso ajuda a gente levar as palavras aos confins da terra, isso é muito bom, tá? Alfredo, suas considerações finais, suas também. Rafa, e eu já vou aproveitando, né, dizendo que o nosso próximo episódio, né, a respeito do Apocalipse vai ser O Tempo Está Próximo. Muito bem. Então, maravilha. Eu espero que, e mais essa viagem que nós estamos começando hoje, né, pelo livro do Apocalipse, eu espero que ao final dela, como o final se Deus assim nos der graça, né, nos permitir, que nós possamos ter crescido um pouco mais e ter a esperança e voltarmos a olharmos para esse reino que é de Deus, que é um reino de esperança, né? E aí nós vamos entender, né, que todas essas coisas que nós vivemos e passamos, isso é normal, mas nós não somos desse mundo, não somos desse reino desse mundo. Nosso reino é desse mundo, né? É isso aí. Amém? Diga lá, Rafa. Para mim, mais uma vez, um prazer estar aqui. E esse programa, né, um programa para dar ferramentas, né, para nós, para aqueles que estão ouvindo e aprendendo, né, que lá na palavra diz, né, que vão ter momento que as pessoas vão chegar e vão pedir para você, olha, fala para mim aí dessa esperança, né, e dá a razão por que você tem essa esperança que há em você. E a esperança a gente tem, a gente sabe, e eu acho que o objetivo desses programas, desses episódios, é dar para cada um de nós essas ferramentas para a gente poder, né, compartilhar essa esperança que é em nós. Então, tá bom. Tamo junto aí. É isso aí. Falou, pessoal. Então, um grande abraço, muito obrigado por terem participado conosco em mais um episódio do Parabolando Podcast e nos vemos até o nosso próximo episódio. Chama-se O Tempo Está Próximo. Bye, bye. Tchau, tchau. Um abraço.